Fala Dev, seja muito bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. E nós aqui nesse canal vamos criar uma série chamada Back-end Moderno com o Node.js, tá? Aqui a gente vai sair do zero e te levar até o topo com teste automatizado, microserviços, tá? Banco de dados, front-end, deploy, inteligência artificial, tá? Com ciência de dados, tá certo? Mas nós vamos iniciar lá do zero sem nenhum framework hoje, tá? E a gente parte do princípio que você já tem instalado o Node.js, tá? E algum editor de código, como o Visual Studio Code, né, para poder fazer esse projeto. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode procurar aí no YouTube a última versão do Node.js, a última versão do VS Code, tá? Faz a instalação no seu Windows, Linux ou Mac, e aí a gente parte para aula, tá bom? Então hoje a gente começa do jeito raiz, né, criando uma API REST do zero, né, com Node.js, puro sem nenhum framework, tá, e sem nenhum framework como o Express. Então a gente vai direto para o código, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai criar parte do projeto chamado Node API pura, a gente já vai entrar logo nessa parte. E vamos iniciar o projeto com npm init-y, tá? Como eu já te falei, já estou supondo que você já tenha algum editor de código. A gente aqui utiliza o VS Code, então já vou inicializar aqui o meu VS Code. E aqui no VS Code eu vou abrir essa opção de terminal, né? Que eu vou fazer a instalação de alguns outros pacotes de dependências para facilitar aqui no desenvolvimento. Então eu vou instalar o Nodemon. O que é que o Nodemon faz? O Nodemon ele mantém o servidor aberto enquanto eu atualizo o código. Ou seja, eu não preciso sair do servidor para reiniciar novamente o código, então ele fica ali startado direto. E eu preciso do arquivo index.js, né, que ele será o ponto de entrada da nossa aplicação, tá? E aqui a gente já vai importar um módulo chamado HTTP, que vai permitir criar o nosso servidor sem precisar instalar nada, tá? Então vamos aqui para o código, criando o servidor. Então, aqui com o HTTP create server, a gente cria o servidor e passamos uma função que será chamada toda vez que o servidor receber uma aplicação, né? É o create server. E essa função recebe dois parâmetros, tá? Um é o REQ e o outro é o RES. O REQ, ele representa a requisição do cliente, tá? Como rota, método, cabeçalhos, corpo, etc, etc. E o RES, ela é a resposta que a gente vai enviar de volta para o cliente, tá? Dentro da função, usaremos hasWriteHead para definir o cabeçalho da resposta com JSON e o status 200, tá? E depois usamos o hasEng para encerrar a resposta e retornar uma mensagem simples em JSON. E para subir o servidor, a gente inicia com serverlist 3000, onde é a porta que vai estar rodando esse servidor. E quando ele estiver rodando, ele vai aparecer uma mensagem no terminal. Ele vai exibir essa mensagem no terminal dizendo que está rodando. Mas antes, deixa eu explicar uma coisa. Eu já instalei o Nodemon lá no início, e aqui eu posso colocar start para poder eu chamar ele através do npm. Então eu posso botar npm, aliás, nodemon index.js. Então, se eu rodar esse comando, npm start, toda vida que eu fizer uma alteração no servidor, ele vai restartar automaticamente, ok?
toda vida que eu fizer a atualização do código, em qualquer parte que seja, e salvar, ele vai atualizar para mim o servidor, sem eu precisar sair do servidor e voltar, certo? Então veja que eu vou salvar de novo, ele já reiniciou aqui de novo, tá bom? A gente pode fazer um teste, eu vou abrir outro terminal, a gente pode estar em método get, ele vai retornar isso aqui. Ou então também posso ir ao browser e colocar, e ele também vai estar funcionando normalmente. Então eu espero que vocês tenham entendido a primeira parte, e agora vamos para a segunda parte. O que que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar duas rotas usando o método get. A primeira rota será a barra, que vai retornar uma mensagem de boas-vindas, e a segunda será a barra usuários. Então, a gente vai criar um objeto chamado routes, que vai conter barra, que vai retornar bem-vindo à API pura, e vamos criar outro barra usuários, que vai retornar esses dados mocados, João e Maria. Criamos esse objeto chamado routes, que vai simular um roteador. A chave é a URL da rota e o valor é a função que retornamos os dados que queremos responder. Por exemplo, a rota barra responde com uma mensagem simples. E a rota usuários responde com uma lista de usuários, tá? Então sim, agora a gente vai conseguir, identificar quais são o tipo de rota, né. Então eu vou extrair da requisição a URL e o método. Se o método for igual a get e routes URL, a gente vai retornar o cabeçalho como JSON e o corpo. Aqui a gente extrai o URL e o método da requisição. Se o método for get e a rota existir no objeto routes, a gente envia uma resposta com status 200 e o conteúdo da rota, convertido para JSON com JSON Stringify. Agora vamos permitir que o cliente envie os dados para a nossa API usando o método POST. Se o método for POST e a URL for barra usuários, a gente se prepara para receber o corpo da requisição, né? Primeiro criamos uma variável chamada body, e a cada pedaço que chega no evento data, vamos acumulando dentro de body. Quando tudo terminar no evento end, usamos JSON passe para transformar o conteúdo em um único objeto e, por fim, retornamos o estado 201 que indica criação bem-sucedida e devolvemos os dados recebidos com uma mensagem de confirmação. E para encerrar, se nenhuma das condições anteriores for atendida, a gente retorna no esse else o erro 404. Retornamos o erro 404 com a mensagem informando que a rota não foi encontrada. Eu fiz toda a alteração do código e não precisei restartar o servidor por causa do Nodemon. Então agora que o servidor está funcionando, vamos testar as rotas em CURL, tá? Você pode também usar um Postman, tá certo? Mas vamos testar aqui no terminal, ok? Então se eu botar barra usuários, localhost, barra usuários, ele vai ter que retornar os usuários mocados João Maria também. E se eu for utilizar post, a API dos dados vai ter que responder dizendo que o usuário foi criado
junto com os dados que mandamos. Pronto, e aí está. Agora você tem uma API completa, criada 100% com o Node.js puro, né? A gente entendeu como funciona o módulo HTTP, como o servidor responde requisições, como lidar com o corpo da requisição, como criar rotas e até como simular um cadastro de usuário, tá? E no próximo vídeo a gente vai refatorar esse código usando o Express, deixando tudo mais limpo e organizado e pronto para crescer. Então já deixa o like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e se inscreve no canal para continuar acompanhando essa série de back-end moderno, tá? Então valeu aí e até o próximo vídeo.